Olá, aqui é a professora Adélia. Esta é a segunda aula de Cálculo 2 da sexta semana, sobre o tema Inversão na ordem de integração. Algumas vezes, o cálculo de uma integral iterada pode ser simplificado invertendo-se a ordem de integração. Por exemplo, considere esta integral dupla. Da maneira como está sendo proposta, que comecemos a integrar em relação a x, não vamos conseguir resolver, pois a função exponencial de x ao quadrado, embora seja integrável, não existe uma função elementar que é a antiderivada dessa função. Para resolvermos esse problema, nós vamos inverter a ordem de integração. Podemos começar a integrar em relação a y. Para isso, consideramos a região de integração. Nós temos que o x varia de y sobre 2 até 1 e o y varia de 0 até 2. Temos aqui o esboço da região de integração. Da maneira como está sendo proposta a integral dupla, essa região está sendo considerada como região do tipo 2. O que vamos fazer é considerar a mesma região, que não pode ser modificada, porém vamos tratá-la como região do tipo 1, para podermos começar a integrar em relação a y. Isto é, nós vamos escrever y em função do x. Para determinarmos os limites de integração da variável y, traçamos reta vertical de baixo para cima que intercepta a região. A primeira vez que a reta vertical vai interceptar a região de integração é quando y for igual a 0. Vai aumentando. A última vez que a reta vertical intercepta a região é quando y for igual a 2x. Então, o y varia de 0 até 2x. O x varia de 0 até 1. A integral da exponencial de x ao quadrado em relação a y vai ser a função vezes y, porque ela é constante em relação a y, com o y variando de 0 a 2x. Fazemos o y igual a 2x. Quando fizermos o y igual a 0, vai zerar tudo. Para resolvermos essa integral na variável x, fazemos substituição de variáveis. U igual a x ao quadrado. Du vai ser 2x dx. Essa integral na variável u vai ser igual à integral da exponencial de u du, que é a própria exponencial de u. Como u é igual a x ao quadrado, então o resultado dessa integral na variável x vai ser exponencial de x ao quadrado, com o x variando de 0 até 1. Quando x for igual a 1, nós vamos ter e menos, quando x for igual a 0, vai ficar e elevado a 0, que é 1. No exemplo 2, em cada item vamos inverter a ordem de integração para resolvermos as respectivas integrais duplas. No item A, da maneira como está sendo proposta, que comecemos a integrar em relação a y, não vamos conseguir resolver, pois a função exponencial de menos y ao quadrado, embora seja integrável, não existe uma função elementar que é a antiderivada dessa função. Então, nós vamos inverter a ordem de integração. Vamos começar a integrar em relação a x. Temos aqui a região de integração. O x varia de 0 até 1. O y varia de 4x até 4. Da maneira como está sendo proposta a integral dupla, a região de integração está sendo tratada
como região do tipo 1. O que vamos fazer é considerar a mesma região, que não pode ser modificada, porém vamos tratá-la como uma região do tipo 2. Isso é, nós vamos escrever o x em função do y, para que possamos começar a integrar em relação a x. Para definirmos os limites de integração da variável x, traçamos uma reta horizontal que intercepta a região e observamos que a primeira vez que essa reta intercepta a região é quando x é igual a 0, e a última vez que ela intercepta a região é quando x é igual a y sobre 4. Então, o x varia de 0 até y sobre 4. O y varia de 0 a 4. A integral dessa função em relação a x é essa função vezes x, pois ela é constante em relação a x. X variando de 0 até y sobre 4. Fazemos o valor dessa função quando x é igual a y sobre 4, menos o valor dessa função quando x é 0, que vai zerar. Agora nós temos essa integral na variável y, que pode ser resolvida por substituição de variáveis. Vamos chamar de j a integral indefinida correspondente. Fazemos u igual a menos y ao quadrado, du é igual a menos 2y dy, então y dy é menos meio de du. Então a integral j vai ser 1/4, a gente pode tirar a constante para fora da integral, vezes menos meio, que é constante, também pode sair da integral. Aqui dentro vai ficar exponencial de u vezes du. A integral vai ser exponencial de u, aqui fica menos 1/8. Voltamos para a variável y, u é igual a menos y ao quadrado. Então, a integral j é este resultado. Voltamos para a integral i, fazendo o y variar de 0 até 4. Fazemos o valor dessa função quando y é igual a 4, menos da fórmula vezes esse menos aqui vai ficar mais 1/8 vezes exponencial de 0. Exponencial de 0 é 1, então vai ficar aqui mais 1/8. Podemos colocar 1/8 em evidência, que vai multiplicar 1 menos exponencial de menos 16. Exponencial de menos 16 é a mesma coisa que 1 sobre exponencial de 16. Então, este é o resultado final. No item B, temos esta integral dupla da maneira como está sendo proposta, que comecemos a integrar em relação a x, não vamos conseguir. Vamos inverter a ordem de integração. Vamos começar a integrar em relação a y. O x varia de y sobre 2 até 1, o y varia de 0 a 2. Temos aqui o esboço da região de integração, que está sendo tratada como região do tipo 2. Nós vamos considerar a mesma região, só que vamos tratá-la como região do tipo 1, para que possamos começar a integrar em relação a y. Isto é, escrevemos o y em função do x. Traçamos uma reta vertical de baixo para cima, interceptando a região de integração. A primeira vez que ela intercepta a região é quando y é igual a menos x. A última vez que ela intercepta a região é quando y é igual a x ao quadrado.
Então o y varia de menos x até x ao quadrado. O x varia de 0 a 1. A integral dessa função em relação a y, o x é constante, então nós mantemos o x e fazemos a integral de y ao quadrado em relação a y, que pela regra da potência vai ser y ao cubo sobre 3. Y variando de menos x a x ao quadrado. Quando o y for x ao quadrado, nós vamos ter x ao quadrado ao cubo, que é x à sexta, vezes x, vai ficar x elevado a 7, sobre 3 aqui. Menos da fórmula vezes esse menos aqui vai virar mais, aí nós vamos ter x ao cubo vezes x, que é x à quarta, sobre 3. A integral dessa função em relação a x, regra da potência. Aqui vai ficar x elevado a 8 sobre 8 vezes 3, que é 24. A integral dessa função é x elevado a 5 sobre o 5 vezes 3, que é 15. X variando de 0 até 1. Fazemos o x igual a 1, vai dar 1 sobre 24 mais 1 sobre 15, soma de duas frações, calculamos o MMC dos denominadores e fazemos as contas. Quando o x for igual a 0, vai zerar tudo. O resultado é 13 sobre 120. No item C, nós temos essa integral dupla da maneira como está sendo proposta, que comecemos a integrar em relação a x, não vamos conseguir resolver. Para isso, vamos inverter a ordem de integração. Vamos começar a integrar em relação a y. A região de integração é definida pelas desigualdades x variando de raiz de y até 2, y variando de 0 a 4. Da maneira como está sendo proposta, a região de integração está sendo tratada como região do tipo 2. Nós vamos considerar a mesma região, porém vamos tratá-la como região do tipo 1. Isto é, nós vamos escrever o y em função do x. Traçamos uma reta vertical de baixo para cima, interceptando a região. A primeira vez que a reta intercepta a região é quando o y é 0, e a última vez que ela intercepta a região é quando o y é x ao quadrado. Então, o y varia de 0 até x ao quadrado e o x varia de 0 até 2. A integral dessa função em relação a y é essa função vezes y, porque ela é constante em relação a y, com o y variando de 0 até x ao quadrado. Fazemos o y igual a x ao quadrado, menos da fórmula. Quando o y for 0, vai zerar tudo. Para calcularmos essa integral em relação a x, fazemos substituição de variáveis. U igual a x ao cubo. du vai ser igual a 3x ao quadrado dx. Então, o resultado final dessa integral na variável x vai ser 1/3 da exponencial de x ao cubo, x variando de 0 até 2. Quando o x for 2, nós vamos ter 1/3 da exponencial de 8. Tem o menos da fórmula, então vai ficar menos 1/3 vezes a exponencial de 0. Exponencial de 0 é 1, então vai ficar menos 1/3 aqui. Colocamos o 1/3 em evidência, que vai multiplicar e elevado a 8 menos 1. No item D, nós vamos inverter a ordem de integração da maneira como está sendo proposta. A região de integração está sendo tratada como do tipo 1.
nós vamos considerar a mesma região de integração, que não pode ser modificada, porém vamos considerá-la como uma região de integração do tipo 2, para que possamos começar a integrar em relação a x. Isto é, nós vamos escrever o x em função do y. Traçamos uma reta horizontal, interceptando a região. A primeira vez que a reta intercepta a região é quando x é igual ao exponencial de y. A última vez que ela intercepta é quando x é igual a 3. X varia de exponencial de y até 3. O y varia de 0 até ln de 3. A integral de x em relação a x, regra da potência, é x² sobre 2, com o x variando da exponencial de y até 3. X igual a 3, nós vamos ter 9/2, menos da fórmula. Quando o x for exponencial de y, nós vamos ter exponencial de y ao quadrado vai ser exponencial de 2y. A integral dessa função em relação a y é 9/2y menos meio, que a gente mantém porque é uma constante. A integral da exponencial de 2y é meio exponencial de 2y, vezes esse outro meio que está aqui, fica 1/4 exponencial de 2y, y variando de 0 até o ln de 3. Quando o y for igual a ln de 3, nós vamos ter 9/2 de ln de 3, menos 1/4, que multiplica exponencial de 2 ln de 3, que é a mesma coisa que exponencial do ln de 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que exponencial do ln de 9. Quando o y for 0, aqui vai ser igual a 0, tem o menos da fórmula, vezes esse menos vai ficar mais 1/4, vezes exponencial de 0, vai ficar mais 1/4 aqui. Agora, nós temos que exponencial do ln de 9 é 9. Então, nós temos 9/2 ln de 3. Aqui, menos 9 mais 1 é menos 8, dividido por 4, menos 2. Este é o resultado final dessa integral. Com isso, acabamos essa aula, que foi baseada no livro do Howard Anton, Cálculo Volume 2, e The Background Sound é a versão de Uguay Ascends, tocada pelo pianista Alexandre Garcia Regadas. Um abraço e até a próxima!